Ciclos fúteis ou ciclos do substrato. Os chamados ciclos fúteis ocorrem quando temos simultaneamente duas reações em sentido inverso, em que o balanço será apenas o gasto de energia. Isto acontece concretamente na glicólise e gliconeogênese, especialmente naqueles dois primeiros passos irreversíveis. Por exemplo, quando temos a conversão de glicose em glicose 6-fosfato no fígado, em que a fosforilação é feita pela sínase da glicose e a desfosforilação pela fosfatase da glicose 6-fosfato. Também temos um ciclo semelhante na passagem da frutose 6-fosfato à frutose 1,6-bisfosfato. Se tivermos ao mesmo tempo as duas enzimas ativas, aquilo que verificamos é que a glicose vai dar origem a glicose 6-fosfato, neste caso, com gasto de ATP, e com outra enzima, a glicose 6-fosfato, perde o grupo fosfato e volta a formar glicose. Portanto, teremos basicamente uma ou mais moléculas de glicose a serem fosforiladas e desfosforiladas. Ou seja, o balanço final será ATP a originar ADP mais PI. E, portanto, a ideia que transparece imediatamente é que isto apenas serve para gastar energia. E daí o termo que inicialmente foi dado de ciclo fútil. Atualmente é mais frequente usar não o termo ciclo fútil, mas ciclo do substrato, porque efetivamente estes ciclos não são propriamente fúteis. Logo, uma das primeiras utilidades, ou uma das vantagens deste tipo de ciclo é a produção de calor. Até sabemos que quando estamos expostos a temperaturas mais baixas, uma das formas que temos de aumentar a produção de calor do nosso organismo ao longo do tempo é exatamente aumentar o número de ciclos fúteis nas células. E, portanto, especialmente no nosso caso, que somos animais homeotérmicos, estes ciclos fúteis apresentam uma vantagem metabólica. Outra vantagem é que permite a regulação precisa das vias metabólicas. Não fosse o ciclo fútil, ou seja, não fosse eu poder manter as duas enzimas em atividade, eu apenas podia ter a via ou num sentido ou noutro. E, portanto, seria apenas ou segue no sentido da glicólise ou no sentido da gliconeogênese. Um pouco como uma luz ou um interruptor que acendemos ou apagamos e ou temos luz ou não temos luz. Ao termos as duas enzimas ativas, isto permite que possamos ter toda uma infinidade de alterações. Ou seja, não é sempre ou 100% para um lado ou 100% para o outro. Por exemplo, se tivermos 80% no sentido da formação de glicose 6-fosfato e 20% na formação de glicose, temos um balanço de 60% no sentido de glicólise. E, portanto, permite haver uma regulação contínua da produção ou gasto de glicose. Inclusive, ao termos ambas as enzimas ativas, podemos ter flutuações muito mais rápidas na síntese e degradação. Habitualmente, dou o exemplo da mudança de música quando não temos um disc jockey e que simplesmente fazemos a passagem de uma música para outra, temos sempre uma passagem abrupta e desagradável, por assim dizer. Quando temos uma mesa de mistura, e o facto de termos aqui duas enzimas é o equivalente à mesa de mistura, é possível ir aumentando gradualmente uma via e diminuindo a outra, e assim termos passagens também mais rápidas, mas
menos abruptas. Por fim, outra vantagem destes ciclos fúteis é que as enzimas são mantidas ativas. Portanto, se elas estão ativas, não sofrem degradação. E não esquecer que a síntese e degradação de enzimas envolve também gasto de energia. O facto de elas permanecerem ativas também, na realidade, poupa mais energia do que aquela que é gasta neste processo inicialmente chamado de ciclo fútil. Espero que tenham percebido que, afinal, os ciclos fúteis não são fúteis, mas sim úteis. Muito obrigado pela vossa atenção.